E aí, gente, todo mundo está falando sobre a escala 6 por 1 e a grande pergunta que se coloca é: será que a escala 6 por 1 vai quebrar o país? Eu sou Samuel, sou carteiro, trabalhador dos Correios e militante do PSTU, gente. A gente está iniciando esse projeto para apresentar a nossa perspectiva sobre os fatos que acontecem em Curitiba e no país, numa perspectiva socialista e revolucionária. E hoje vamos falar sobre a luta pelo fim da escala 6 por 1. A mobilização pelo fim da escala 6 por 1 tem dado o que falar. No dia 15 de novembro, houve manifestações pelo país inteiro, manifestações de rua, manifestações grandes e nas redes sociais também. E não é por menos, né? Essa pauta expressa a revolta dos de baixo, daqueles que têm sido cada vez mais explorados, porque enquanto cresce o lucro dos bilionários, a gente se lasca. O Brasil tem 2/3 da força de trabalho desempregada ou subempregada. Dá para acreditar nisso? Tem uma das jornadas de trabalho mais extensas do mundo. Ainda mais se a gente considerar as horas extras, banco de horas, o trabalho intermitente, que extrapolam as 44 horas semanais. Mesmo com os avanços tecnológicos em vários ramos da economia, a maioria dos empregos criados nos últimos anos são precarizados e com salários baixíssimos e em escalas abusivas e sem direitos. Por isso, diferente dos que dizem que essa pauta é corporativa e passageira, a massificação do debate na sociedade, a força dos atos do dia 15 e as mais de 3 milhões de assinaturas na petição virtual demonstram que as consignas fim da escala 6 por 1 aponta para uma luta que vai muito além, pois escancara a situação da classe trabalhadora num país que tem descido ladeira abaixo na economia mundial. Essa luta tão necessária por uma vida além do trabalho precisa de toda a unidade da classe trabalhadora nos locais de trabalho, de estudo, moradia e dos movimentos sociais, sindicatos, organizações da classe trabalhadora para que a gente possa ser vitoriosos. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, de autoria da Érica Hilton, do PSOL, e do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, entrará em tramitação no Congresso. Na verdade, já está em tramitação no Congresso. Essa vitória é fruto da pressão popular que nas últimas semanas virou o voto de uma série de deputados que ainda não tinham assinado a PEC. Mas é só o começo. Essa PEC deve passar também na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, presidida pela deputada de ultradireita, a Carol Detone, do PL, onde poderá ser alterada. E ainda mais, depois disso, haverá votação na Câmara. Mesmo dentre os deputados que se posicionaram a favor da tramitação, há os que já apontaram emendas que podem esvaziar a pauta e desidratar nossa reivindicação. Depois de passar pelo mesmo procedimento no Senado, a PEC ainda irá para a sanção do presidente Lula. Ou seja, não temos nada garantido. A entrada em pauta da PEC é um passo muito importante, mas inaugura novos desafios e impõe novas tarefas ao movimento. Inclusive porque, se depender do Congresso, gente, não vai ser aprovado nada que favoreça a classe trabalhadora. Gente, é preciso destruir os mitos forjados pela ultradireita, que entram no debate para disputar a consciência da nossa classe com mentiras. Dizem que, inevitavelmente, a economia do país iria quebrar, geraria mais desemprego, inflação e a falência dos pequenos negócios. Olha, gente, se dependesse desses deputados, a gente ia trabalhar até a exaustão. Assim como se dependesse dos senhores de escravos, a escravidão nunca teria sido abolida, acabado.
Se dependesse dos donos das fábricas lá do século XVIII, as crianças ainda estariam trabalhando 12 horas por dia. Sabemos que é possível construir propostas que apontem soluções para que os trabalhadores não arquem com os custos dessa medida, como com a redução da jornada de trabalho e sem a redução do salário, obviamente, e dos direitos. E também uma política de controle dos preços dos produtos básicos de consumo e medidas que incentivem, a proteção aos pequenos empresários. Agora, para fazer isso, é necessário enfrentar os interesses dos grandes empresários para que o fim da escala 6x1 signifique mais empregos e melhores condições de trabalho e não o contrário. Vejam bem, gente. Quem está pagando pelos 55 bilhões de custo da desoneração da folha de pagamento das grandes empresas? Ou os 400 bilhões do Plano Safra, que vai para o agronegócio? Quem está pagando isso? São os cofres públicos que estão pagando, ou seja, os impostos arrecadados da riqueza produzida pela classe trabalhadora. Por isso, nós do PSTU defendemos organizar o movimento de trabalhadores e organizações para propor uma plataforma de medidas que façam os capitalistas, os grandes bilionários desse país, pagarem a conta. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho da posição do governo Lula. Começando pelo que falou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Vocês viram o que ele falou? Bom, vamos lá. Abre aspas. A escala 6x1 é cruel, fecha aspas, porém, ao mesmo tempo, pediu seriedade ao movimento e declarou em nota à imprensa que, vejam bem, abre aspas, aqui entra fortemente o papel da negociação, da convenção coletiva, do entendimento, porque fixação de horários deve ser feita em mesa de negociação, fecha aspas. Bom, olha, gente, isto é, trabalhadores e patrão poderão livremente negociar a jornada mais favorável para ambos, né? É bem assim que funciona, né, gente? É muita cara de pau, né? Esse ministro, que é um ex-sindicalista e que conhece bem as condições de negociações de cada trabalhador com seu patrão. E sabe que na história desse país, cada hora reduzida na jornada de trabalho foi fruto de uma intensa luta para que a lei garantisse condições mínimas de negociação. Outra coisa muito importante, não podemos separar as reivindicações do fim da escala 6x1 da reivindicação pela redução da jornada de trabalho. A gente sabe que mesmo as 44 horas semanais regulada pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, não são cumpridas pelos patrões, que impõem dobras de turno, banco de horas, horas extras e com muita pressão sobre os trabalhadores. Queremos a redução da jornada em lei. Essa é a única forma da gente garantir, de fato, essa conquista. Olha, gente, outra coisa que precisamos discutir é a responsabilidade do próprio Lula. Não sei se vocês viram, mas logo após os protestos, o PSTU ficou aí entre os assuntos mais comentados na Rede X, o antigo Twitter, como todo mundo fala, por ter exigido uma posição do Lula. O presidente ele tem muita potencialidade para organizar o movimento, fazer os corres nos bastidores para fazer com que a lei avance, Então, por isso, tem o poder de mover o movimento sindical, popular e os deputados, principalmente os deputados da base da frente ampla que ele tem no governo. Muitos trabalhadores nos questionam honestamente se não seria o momento da gente travar, primeiramente, uma luta dentro do Congresso, ou seja, pressionar os deputados, porque, teoricamente, o Lula não teria uma responsabilidade direta. Bom, nós não temos dúvidas de que a nossa vitória se define no terreno da luta de classes. Mas se não exigimos que Lula se posicione ao nosso favor, a gente vai permitir que ele lave as mãos ou faça como ministro do Trabalho, que disse que não deveria ser lei, e sim fruto da negociação em cada empresa. Porque quando é para aprovar medidas que atacam os trabalhadores, como o arcabouço fiscal, ele libera bilhões em emendas aos parlamentares. Por que agora não poderia estar fazendo toda uma articulação para que esse projeto de lei fosse aprovado e fosse garantida a redução da jornada de trabalho em lei?
Nós não podemos esperar nada de um presidente que no G20 discursa sobre a necessidade de medidas para reduzir o custo de vida e promover jornadas de trabalho mais equilibradas, enquanto apresenta um pacote de cortes na saúde, educação, funcionalismo público, aposentadoria e direitos trabalhistas como fundo de garantia por tempo de serviço, o benefício de prestação continuada, o BPC, o seguro-desemprego, e que tudo isso atinge principalmente os mais pobres. Nós não podemos nos omitir. Lula tem muita responsabilidade sobre o patamar de degradação e de exploração da nossa classe. Passados 2 anos do seu governo, Lula jamais reviu sequer um ponto da reforma trabalhista aprovada por Temer, que, dentre outras tantas maldades, legaliza a contratação por trabalho intermitente. É regime majoritariamente em escala 6x1. A famigerada lei das terceirizações, aprovada no governo Dilma, continua intacta. O governo faz muita propaganda da redução do desemprego, porém não diz que a maioria dos 3 milhões de empregos formais criados pelo seu governo, pelo governo do PT, foram entre 1 e 2 salários mínimos e a sua grande maioria em escalas abusivas. O Congresso e o Senado são comandados pelos interesses dos grandes empresários, como vimos nas votações do arcabouço fiscal e no marco temporal. A PEC foi uma iniciativa fundamental, mas o campo de batalha onde se travará a guerra para que a escala 6x1 seja abolida e a jornada de trabalho seja reduzida será o campo da mobilização unificada da luta da classe trabalhadora. Por isso precisamos seguir nas ruas, sem recuar 1 milímetro nos protestos. Temos que organizar dias nacionais de panfletagem nas bases, debates públicos, etc. Mobilizar as bases. É necessário unificar a luta com o movimento sindical e popular para levar às diferentes categorias profissionais, às ocupações, escolas e periferias o debate combatendo as mentiras da ultradireita e as manobras da Frente Ampla e de Lula. Nesse sentido, não podemos deixar de debater abertamente os rumos do VAT. O movimento surgiu espontaneamente a partir da viralização de um vídeo do Rick Azevedo no TikTok, um trabalhador de farmácia que expressou toda a sua revolta contra a superexploração. E a partir daí tomou corpo através da petição virtual e a formação de grupos de WhatsApp. O PSTU sempre apoiou o VAT, respeitando a autonomia do movimento nas decisões e somando as ações convocadas. O VAT tem total legitimidade como impulsionador da luta. Mas isso, isoladamente, gente, o movimento ficará refém das negociações desse Congresso dos ricos, cuja composição a gente já conhece bem. Então a gente precisa, nas ruas, inverter a lógica dos bastidores do Congresso e derrotar os de cima. Pois senão a PEC será desidratada ou se limitará a pequenas mudanças que inclusive poderão retroceder a médio e longo prazo. Os atos do dia 15 se generalizaram pela ampla adesão dos trabalhadores, organizações de esquerda, do movimento sindical e popular. Contudo, em vários atos pelo país, organizações que já apoiavam o movimento foram impedidas de falar. Em São Paulo, por exemplo, apenas 2 parlamentares, Érica Hilton e o Guilherme Boulos, ambos do PSOL, tiveram espaço no carro de som. O discurso de que o protagonismo deve estar com os trabalhadores da escala 6x1, que não tem partido, de fato encobre um estreitamento da democracia, podemos dizer assim, e da possibilidade de condução do movimento com autodeterminação pela base, ao mantê-lo nas mãos de algumas figuras públicas e parlamentares. Olha, gente, nós do PSTU defendemos que o movimento deve permitir a participação em igualdade de condições a todos que querem lutar pelos mesmos objetivos. Esse discurso e atitude estreita o movimento e limita a democracia nas decisões e a construção de uma unidade necessária, já que os trabalhadores em escala 6x1 que mais se revoltam e querem lutar contra a exploração também tem vários partidos e posições políticas, não apenas 1 ou 2 líderes. O próprio líder do movimento é filiado ao PSOL e tem o direito de ser.
Nós, desde o início deste movimento, temos se somado às ações em unidade, pois é preciso construir pontes para unificar o movimento sindical e popular em torno dessa luta, fortalecer a democracia no movimento e forjar um programa que mobilize de forma permanente a classe trabalhadora e avance em uma série de medidas que façam os capitalistas pagarem pela redução da jornada. Só com independência de classe e democracia seremos vitoriosos nessa luta. Bom, gente, esse é um projeto que a gente está iniciando, esse canal do YouTube. Peço aí para todo mundo se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar aí os comentários do que vocês acharam do tema, sugerir pauta. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Valeu!